YouTube, como conseguir negociar com a fábrica para produzir a sua marca de cosméticos com o menor preço possível? Esse é o tema que nós vamos tratar aqui hoje na live de terça, ao vivo, dia 13 de maio de 2025, uma manhã gélida, ensolarada aqui em Indaiatuba. Quero lembrar você que participa comigo ao vivo da live. A live de terça é a sua grande oportunidade de uma consultoria 0800. Então você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, aquela questão que angustia o seu coração de empreendedor. Live de terça, cultura. Então vamos lá, né? Por que eu trouxe esse tema aqui para a nossa discussão? Um tema importante, bem importante. Porque todo mundo que entra em contato aqui na Floros para produzir a sua marca, para lançar a sua marca, obviamente que quer negociar o menor preço. Tá na cara, né? Faz sentido. Você está direto numa fábrica, como é que você não negociaria o menor preço? Então, isso é natural. Só que a grande questão é o seguinte, como é que você vai conseguir o menor preço? Será que tem como você chegar numa fábrica e aí falar assim, eu vim aqui, eu estou na fábrica e eu quero o menor preço que eu vou conseguir na galáxia? Então, cara, tem jeito de conseguir um preço assim altamente competitivo. Só que você precisa levar alguns fatores em consideração. E aqui eu vou colocar alguns desses fatores. E é importante você saber que o que eu vou falar aqui não resume tudo aquilo que você precisa saber para negociar o menor preço. Não é assim, tá? Tem muito mais coisas, mas o que você vai ver aqui hoje, muda o jogo, hein? Beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, você tem que entender que não existe preço em cosmético. Não existe, cara. Não existe preço em cosmético. Cosmético, cara, o preço ele varia muito do mesmo produto. Não tem como. Um shampoo, por exemplo. Shampoo para cabelos cacheados. Eu vou pegar aqui cabelos cacheados como exemplo, mas tem muitos outros. Um shampoo para cabelos cacheados, eu tenho ele aqui na Floros pronto, fórmulas prontas. A partir de R$ 7,00 o litro. Esse valor eu estou falando em maio de 2025, precisamente dia 13 de maio de 2025. Não sei quando você vai ver esse vídeo, hein? Então, 13 de maio de 2025 tem um shampoo para cabelos cacheados que o litro custa R$ 7,00. Eu tenho shampoo para cabelos cacheados. Shampoo para cabelos cacheados por R$ 84,00 o litro. Eu falei no começo, eu tenho shampoo de 1 litro para cabelos cacheados que custa R$ 7,00. E tenho shampoo para cabelos cacheados que custa R$ 84,00. Você que está me ouvindo aí, sem você ter visto o produto, sem você ter tocado o produto, sem que você tenha experimentado o produto, sem que você tenha tido qualquer tipo de contato, nem a documentação técnica do produto. Você acredita que esse de R$ 7,00 é tão bom quanto o de R$ 84,00? Você acredita? Então, não é, né? Obviamente que não é. Por inúmeros motivos. Primeiro, você tem as matérias-primas. Às vezes você tem até a mesma matéria-prima, só que em concentrações diferentes. Às vezes você tem matérias-primas que têm até a mesma concentração, mas a qualidade da matéria-prima é diferente. Então, esse conteúdo de hoje aqui é um tremendo de um alerta para você que fica ligando nas fábricas, querendo negociar o menor preço. E você não sabe como que você faz isso. E aí você fica assim, eu já tô com 3 orçamentos, eu já fui em 5 fábricas, eu tô fazendo cotação. Tem gente que manda cotação aqui que é tudo igual. Você tem até um arquivo, fala assim, vou produzir isso com essas características, essa quantidade, esse tamanho, faça o seu menor preço. Cara, é risível, é risível. Sabe por quê? Porque fazer isso é uma armadilha que você não tem noção do tamanho. Você não imagina o perigo que é fazer esse tipo de cotação dessa forma. Porque
É o que eu falei, não tem preço. Vou contar um caso que aconteceu aqui comigo, já tem alguns anos. Esse cara tinha uma distribuidora de produtos para tatuagem. Produtos para tatuagem. E o cara me procurou aqui, queria uma forma. Ele tinha uma pomada pós-tatuagem que era grande, campeã de vendas dele. O que mais vendi? Mais vendi. Ele trouxe pra gente, eu vou falar preço da época, tá? Hoje eu não sei mais quanto é que tá. Então eu vou falar preço da época. Ele pagava de 500 gramas da pomada dele, R$16. Já com embalagem. Já com embalagem. E aí ele veio aqui e falou assim, ó, eu pago R$16 e eu quero fazer um produto mais top. Quero modificar um pouco a fórmula, colocar... Eu me lembro disso. Ele queria colocar carvão, que dá aquela... Diz que o carvão tem propriedades... como é que é o nome da propriedade? De purificação da pele. Não lembro, ele usou a expressão. Eu falei, tudo bem. Ele falou, por isso eu aceito pagar sem a embalagem R$17 sem a embalagem. Então eu pago hoje 16 com a embalagem e de 500 gramas e vou aceitar pagar 17 sem embalagem para você dar essa melhoria na forma. E ele contratou o serviço da Florus de desenvolvimento. Aqui na Florus, para quem não sabe, a gente tem uma área exclusiva de desenvolvimento. Então ele contratou esse serviço e eu falei, cara, se você paga isso de uma fábrica, facilmente a gente vai conseguir fazer. Porque, de acordo com ele, comprava 1.000 unidades. Cada lote dele era 1.000 unidades. E aqui ele ia produzir 5.000 unidades. Vai dar certo. E aí a gente fechou e eu comecei a ir atrás da matéria-prima principal, que era a vaselina. Para o meu espanto, comprando diretamente do importador da vaselina, e comprando, na época, estava 4 toneladas de vaselina. Ia custar R$32 o quilo posto aqui na Florus. Sem considerar fabricação, sem considerar as outras matérias-primas. R$16. E aí meio quilo, desculpa, R$32. Aí meio quilo daria R$16, que era o preço que ele pagava, com tudo, incluindo embalagem, incluindo frete, incluindo os impostos, incluindo a mão de obra, incluindo o lucro da fábrica. E como que é possível? Não consegui descobrir isso, cara. Procurei. E aí, cara, eu tava com um importador. Não teve jeito. E aí eu descobri, cara, como que foi possível isso. É que a vaselina que eu estava colocando era uma vaselina de grau de pureza de cosmético, né? O que chama grau USP. É o grau mais puro da vaselina. E você imagina que para fazer tatuagem, você fura a pele. A pele é furada. Tanto que sangra. Então, eu levei em consideração fazer com a vaselina mais pura de todos, porque você não provocar nenhum tipo de alergia na pele, cara. E não tinha vaselina mais barata, que essa que eu estava direto com o importador. Não tinha intermediário, não tinha nada. E para meu espanto, como é que daria para fazer esse produto tão barato assim para ele? Ao invés de usar a vaselina grau USP, seria usar a vaselina grau industrial. Grau industrial. Inadequado, completamente inadequado para cosmético. E eu não fiz, evidentemente, e mostrei para ele. E ele falou, não, você está mentindo para mim. E eu quero, porque quero fazer o produto do jeito que a gente combinou. Eu falei, mas o jeito que a gente combinou não vai dar. Não dá. Porque quando você me passou o preço, eu achei que você estava falando de um produto verdadeiro. E aí não deu. Não deu mesmo. Eu mostrei para ele. E olha, não consegui convencer. A gente teve que abortar o projeto. E por que eu estou contando essa história? Porque você que está aí querendo cotar, negociar com a fábrica, quero negociar com a fábrica, você tem que tomar um cuidado enorme. Presta atenção nisso. Pega papel e caneta para anotar, porque isso que eu vou falar é importante, cara. Você tem que
tratar com uma fábrica que você tenha confiança absoluta nessa fábrica. O único jeito, anota isso, hein? O único jeito de você conseguir o menor preço com uma fábrica é você sendo honesto e transparente com a fábrica no objetivo de preço que você quer para um determinado produto. Você falou, preciso disso, e a fábrica te apresentar talvez o valor que você quer, talvez até mais barato ou talvez mais caro, mas tem que ser uma relação de absoluta confiança. Eu tenho um cliente que ele me pediu um shampoo, esse cara está precisando de um, isso é coisa real, atual, tá? Ó, 13 de maio de 2025. Tô com um cliente que me pediu, cara, eu preciso de um shampoo de R$5, 300 ml é R$5. E ele tem as características do shampoo dele. E esse cara produz muito. E é um dos meus maiores clientes. Você imagina que eu não vou me esforçar para ajudar o cara? Você acha que eu vou pegar e falar assim, não, eu gosto de cobrar mais caro? Não, cara. A gente fez uma forma ultra barata, mas não conseguiu chegar nos R$5. Aí eu mostrei para ele, não vai dar, cara. O que você está querendo, não dá, não dá. É uma questão assim, você compra todas as matérias-primas, já só o custo da matéria-prima vai ficar mais alto, só que aí você tem fatores como a fabricação, a perda no processo de fabricação, o invase e a perda no processo de invase. Você tem a mão de obra para fabricar, você tem a mão de obra para envasar, e você tem o meu lucro, porque eu não posso trabalhar de graça, eu tenho conta para pagar, né, velho? Eu gostaria muito de trabalhar de graça, seria super legal, mas não dá, porque minhas contas chegam. Então, presta atenção aqui. Tem coisa que não dá. Só que tem fábrica que faz. Tem, cara, tem muita fábrica que faz. E aí, como que você faz? Você tem que tomar muito cuidado, cara, porque a fábrica que está te dando esse preço, ela não está dando no produto que você quer. Não tá, cara, não tem como, porque o custo das fábricas é muito parecido, a não ser que a fábrica seja muito pequenininha e vai comprar matéria-prima de distribuidores, e aí não, cara, aí não tem jeito, né? Você vai ficar pegando matérias-primas de distribuidor, ela naturalmente vai ficar mais cara. Só que se você compra do importador ou do fabricante da matéria-prima, o preço é igual, mais ou menos igual, né? Porque às vezes você compra uma quantidade maior, fica um pouco mais barato. Mas normalmente o preço é muito parecido. Então não tem como uma fábrica ter o preço muito diferente da outra. Às vezes, um pouquinho assim mais barato, um pouquinho mais caro, normal. Mas não tem como ser muito mais barato, cara. Então, tome cuidado quando você vai ficar negociando o preço com uma fábrica, porque se você não tiver transparência absoluta e confiança na fábrica, a chance de você ser enganado é altíssima. É altíssima. E eu já vi casos de gente que recebeu a amostra perfeita, impactante, e contratou a produção. E aí o produto vem um lixo, cara. Vem um lixo. Então, fica a dica, que se você quiser negociar preços com uma fábrica para garantir a maior competitividade do mundo, o que você precisa é de relacionamento transparente, verdade. O jogo da verdade é o jogo da prosperidade. Você vê, ó, quantas fábricas de cosméticos tem no Brasil? Mais de 1.000. Mais de 1.000 fábricas. Sabe quantas fábricas que o dono mostra a cara que nem eu faço? Sabe quantas fábricas que dão o telefone do dono para todos os clientes? Sabe quantas fábricas têm zero de reclamação em mais de 20 anos de mercado? É a Floros. Sabe por quê? Porque aqui o nosso jogo é o jogo da verdade. A gente não mente. Eu aceito perder projetos. E eu perco muito, tá? Porque tem muita gente que pensa que eu só ganho projetos, todo mundo quer produzir comigo. Não é, cara. O cara chega aqui comigo, do jeito que eu tô falando agora. Ah, eu tô com 5 projetos. 8, já 5 projetos. Já cotei com 5 fábricas. E eu já consegui esse preço. Quero ver se você cobre. Cara, eu nem vou perder meu tempo com isso. E muitas vezes eu apresento o preço para o cliente e ele fala assim, não, esse preço não, eu já tô com outras cotações. Cara, você nem sabe o que você está cotando. Você não sabe, cara, porque você está querendo pressionar uma fábrica a fazer o preço que você quer e, de fato, vai ter muita fábrica que vai fazer o que você quer, no preço que você quer, na quantidade que você quer, só que você não vai receber o que você quer, cara. Não tem como, cara, não tem como, não dá, cara, não dá. Então, tome cuidado, porque o sucesso de uma marca de cosméticos, ele depende da recompra.
da recorrência das vendas. E você só vai ter recorrência das vendas numa circunstância muito específica, que é quando você consegue fazer com que o produto que você entregou para o cliente cause um impacto nele, que ele fala assim, valeu a pena, cara. Esse produto é top, eu quero mais. Porque se ele não fizer isso, seu negócio não vai para frente, você vai viver de uma venda só. Você vai viver, cara. E eu vejo um monte de dono de marca aí que tudo vira palestrante, vai te contar o segredo dos milhões de faturamento, que ele não conta, que foi à custa de muito tráfego pago, muito influenciador, muito dinheiro investido nas vendas, que às vezes nem recuperou o custo do produto, mas vendeu pra caramba. Faturamento não é lucro. Não é lucro, tá? Não é lucro. Toma muito cuidado com isso. Então, se você quer negociar com uma fábrica para ter o menor preço, essa dica é valiosa. Não é só isso, mas essa dica é valiosa. Seja transparente com a fábrica. Seja honesto com a fábrica e encontre uma fábrica que vai ser honesta e transparente com você. Que seja sincera, que vai falar a verdade para você. A verdade. Esse é o caminho. Se você não sabe que fábrica você procura, vou te dar uma dica. Floros é a minha fábrica. Aqui na Floros, o nosso jogo é super limpo, é transparente. A gente sempre fala a verdade. A gente explica para o cliente exatamente os riscos que ele tem de repente, fazer um produto muito barato. E quando não tem necessidade de fazer um produto mais caro, que às vezes acontece isso, a gente também fala, cara, não precisa, não tem necessidade. Essa forma que você está já é top das galáxias e vai garantir que você desperte o desejo de recompra do seu cliente. É isso aí que você precisa, uma fábrica transparente e honesta, tipo a Floros. Você quer entrar em contato com a Floros? Ou você manda um direct para mim, ou deixa uma mensagem aqui, ou você vai no site direto, floros.com.br, tá? Não se iluda de você querer fazer cotações e achar que pressionando uma fábrica, ela vai te dar o menor preço, cara. Isso é sonho, cara. Existem inúmeros fatores que contribuem para o aumento do custo ou para redução do custo, como quantidade a ser produzida, como característica da forma, não é apenas os ingredientes, né, as matérias-primas. Você tem que ver o grau de pureza desses ingredientes, você tem que ver a concentração desses ingredientes e, principalmente, se a fábrica é honesta o suficiente para colocar na fórmula aquilo que ela está dizendo que ela vai colocar, entendeu? Então, o grande segredo é relacionamento transparente e verdadeiro com a fábrica. Beleza? Então, vamos aí. Ó, o Kennedy. Fala, Kennedy. Esteve ontem aqui em reunião comigo, brother. Foi um prazer te receber, cara. É verdade. E você vai ser muito bem-vindo quando quiser voltar, viu, Kennedy? Um abraço muito carinhoso aí. Obrigado pela presença ontem aqui. Ó, vamos lá. Marca aí, Marcão. Ganhou elogio aí, cara. Muito obrigado aí, Kennedy, pelo carinho, pelo reconhecimento, pela gratidão. Conta com a gente, tá? Vamos aqui, ó. Ó, pessoal, quero lembrar você que participa aqui ao vivo comigo, a live de terça é a sua oportunidade, uma consultoria 0800, tá? Se você tiver dúvida, manda aqui. Ó, vou começar com a pergunta do Roberto, aqui do YouTube. Gostou desse conteúdo? Ele foi tirado da live de terça, uma live que eu faço toda terça-feira ao vivo aqui no YouTube e também no Instagram. O que você acha então de ter acesso ao vídeo completo, com todas as perguntas e respostas para quem participou ao vivo e ainda acessar dezenas de centenas de outros vídeos com conteúdos extraordinários e transformadores como esse que você viu agora, com sacadas, insights, ideias, segredos e bastidores que vão ajudar você a fazer negócio no mercado de cosmético muito mais resultado. Para acessar esse conteúdo, basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. E eu tenho uma proposta irrecusável. O valor do Alt, que é o acervo da live de terça, é simbólico. É só para garantir o seu compromisso de encher a sua cabeça com conteúdo extraordinário que não existe em mais nenhum lugar do mundo. Aproveite essa oportunidade, clique aqui no link e comece a encher a sua cabeça com informações verdadeiramente transformadoras para quem faz negócio no mercado de cosméticos. Te vejo no Alt.